Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, os que estão presentes aqui e também os que eu estou vendo aqui na tela. É muita alegria, né? Então, cabe a mim trazer a mensagem de hoje. Mas antes, eu gostaria, em nome da Igreja do Bosque, agradecer toda essa equipe que tem feito muito para que essa live, acho que pode dizer que é uma live, né? Não sei se é o termo correto, né? Pudesse acontecer toda, principalmente a equipe técnica, né? O esforço também, o esforço da diretoria para a aquisição dos equipamentos necessários para a viabilização desse tipo de coisa. Porque aqui a gente é amador, né? É diferente, por exemplo, de um cantor, de um grupo de música que faz lives, ou então uma coisa bem profissional. Então, gostaria de agradecer a cada irmão que, com amor, tem se dedicado para que isso ocorra, né? Principalmente da parte técnica, né? Bem, acho que eu tenho que ligar aqui, né? Isso. O tema que me foi incumbido de trazer é a unidade da igreja e a unidade de Cristo, baseado em Filipenses 2, 1 a 11. Isso ocorreu com o encorajamento do pastor Luiz para que pudesse trazer a palavra de uma forma mais profunda à igreja, né? Porque normalmente, como que a gente faz, né? A última vez que eu trouxe a mensagem, né, é sobre o coração. Então, qual a elaboração? O que a palavra de Deus diz sobre o coração? E eu fui montando em cima disso, né? Isso é um jeito de fazer, mas o outro jeito é o sermão expositivo, né? Então, no grupo de pregadores, o pastor Shinobu explicou para a gente o que era um sermão expositivo, né? Então, nós, pregadores, fomos desafiados a fazer uma pregação expositiva, ou seja, a partir da palavra, né, trazer o conteúdo que Deus quer nos enviar, né? O pastor Kubotsu me incumbiu de falar hoje, dia 18, aí eu fui ver na escalinha que ele fez e estava essa passagem aqui de Filipenses, né? Mas antes disso, né, a gente tem uma formação, né, de tentar entender como é que as coisas ocorrem, né? Então, por que a gente tem que se basear na Bíblia, né, para diversas coisas, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa, não vai? Pode mudar. Não está indo. Eu vou ligar e desligar de novo. Coisas de live, né? Vamos ver. Não está indo. Vamos ver. Para trás não vai. Vamos ver aqui o outro. Tá apertando todos os botões aqui. A distância? Bem, se quiser ir mudando, Dani, por favor. A primeira. Então, deu? Vamos ver agora, hein? Então, Martim Lutero, na Reforma Protestante de 1517, né, colocou 5 solas, né? Sola fide, somente a fé. Sola scriptia, somente a escritura. Isso que eu ressaltei aqui, porque é da Bíblia, né? Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Solo Deo gloria, glória somente a Deus. Isso aí eu fui entender um pouquinho melhor numa pregação do pastor Kei Yuasa fez em Curitiba, né? Então ele deu toda a explicação histórica, mostrou todos os lugares, foi muito legal, né? Mas a essência que eu queria dizer aqui, que são somente essas três coisas que a ênfase
da Reforma Protestante, que é a origem da Igreja Evangélica. Então, eu vou me ater aqui à sola scriptura, somente a Escritura. Por isso, da importância que a gente se basear, né, a nossa fé na Bíblia. Né? Mas assim, a Bíblia, como é que foi feito? Né? Alguns falam que a Bíblia foi inventada na Idade Média, o século das trevas, né? Que é uma conspiração, né? Bem, eu particularmente tenho muita dificuldade de entender uma conspiração que envolve bilhões de pessoas, milhões de pessoas. Normalmente é conspiração um ou dois, né? Então não é uma coisa que se sustenta, né? Então a Bíblia é composta de... Eu estou fazendo isso para organizar meu pensamento, né? Então as pessoas que já sabem isso, me perdoem porque eu preciso organizar meu pensamento. Né? O Antigo Testamento, né? 39 livros, o Novo Testamento 27 livros, o total de 66 livros. Tá? Os critérios que foram utilizados para estar na Bíblia esses livros, né? Cânones, que é o termo. Né? Então o livro foi escrito por um profeta de Deus, o escritor foi confirmado por atos de Deus, a mensagem que está no livro revela a verdade sobre Deus, essa mensagem veio com o poder de Deus, essa mensagem foi aceita pelo povo de Deus. Isso aí eu extraí de um livro bem legal, né, do Hal Sid, né, as principais questões da Bíblia. Então precisa desses critérios. Então esses livros, 66 livros, preenchendo esses critérios para entrar na Bíblia, né? E como é que foi escolhido isso? Quem fez isso? Foi no concílio de Hipona em 393. Então é uma coisa bem perto de Cristo, né? E foi elencado esse catálogo, né? Aí depois foi confirmado em 419 depois de Cristo, uma coisa antiguíssima, né? E as igrejas orientais também aceitaram esse cânone, né? Só que o Martim Lutero decidiu excluir alguns livros do Antigo Testamento porque não estavam escritos em hebraico antigo, né? Então havia dúvidas se realmente tinha essa confirmação de estar na Bíblia, né? E o Concílio de Trento, em 1546, promulgou oficialmente como esse livro, e assim foi formada a Bíblia. Então, assim, isso me ajuda muito a entender, poxa vida, né? Realmente é uma coisa que vem de Deus. Por quê? Porque não é uma coisa assim, ó, eu vou decidir aqui, babá. Ao longo dos anos, uma comunidade, né? A liderança foi formando isso. E não tenho dúvida que veio de Deus, né? Então, na Bíblia Católica tinha esses 7 livros, né? A mais, né? Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria Eclesiástica, que é diferente do Eclesiastes, né? Então esses aí o Martinho Lutero deixa, olha, pode ler, mas não vou incluir na Bíblia protestante. Então esses, quando você pega uma Bíblia católica, tem esses livros a mais, né? Que não aparece na Bíblia protestante ou então evangélica, né? No termo atual, tá? Então o que acaba acontecendo, né? Como é que a gente recebeu essa Bíblia aqui? Eu nem trouxe a Bíblia física, né? Mas como que a gente recebeu essa Bíblia hoje em dia, né? Através de manuscritos, né? As pessoas transcreviam, né? Tem uma carta aqui de que Lucas escreveu tal, a história de Jesus, então eles transcreviam, né? Bem, aí em 1450, Gutenberg começou a imprensa escrita justamente com a Bíblia. Então aí ficava mais difícil ter erros de transcrição, né? Por quê? Porque já estava tudo com os tipógrafos lá e impressos, né? Aí depois os mais antigos, né, do tempo do amigo Gilson, aqui o Xerox, né? Conhece Xerox, né, Gilson? Não conhece Xerox. E atualmente é o PDF, né? Portable Document Format, né? Então são esses vários jeitos de você fazer a cópia. Mas na época da Bíblia era manuscrito, né? Então, no Novo Testamento, nós temos 5.300 cópias antigas, ou seja, daquela época da Bíblia, né? 10.000 em latim e mais 9.300 em outras línguas antigas, né? No total de mais de 24.000 cópias antigas. Surpreendentemente, somente 0,5% das palavras são diferentes. Então, assim, historicamente, eu li alguns livros
assim, de tipo historiologia, tal, né, de coisas antigas, se as coisas sistematicamente são descritas em fontes diferentes, é que é verdade. Então, que conspiração é essa, né, que tem só 0,5% das coisas diferentes? Então, é uma coisa realmente que aconteceu. Entenderam? Né? Então, a Bíblia não é uma coisa inventada por homens ou mulheres. Foi inventada por Deus. Inspiração divina. Né? Então, por exemplo, alguns contestam a existência de Jesus. Não, porque só tem a Bíblia. Não, não tem só tem a Bíblia. Tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo que colocou, ó, tem um Jesus lá que está causando problema, lá em Jerusalém. E também tem um relato do Império Romano, fala, tem um Jesus também que está fazendo essas revoltas aí. Então, Jesus é uma pessoa que existiu. Por quê? Porque tem várias fontes mostrando, registrando que ele existiu. Diferentes. Então, é a verdade. Né? Então, com isso, a gente pode entender que realmente a Bíblia, né, foi construída ao longo dos anos por inspiração divina. No Antigo Testamento existiam os escribas responsáveis, os mais antigos, né, talmudistas, né, de 100 a 500 depois de Cristo. Depois passou os maçoretas, né, que guardavam esse texto. Né. Só que os judeus consideravam indigno que a palavra de Deus fosse escrita em material desgastado. Então eles jogavam fora, quer dizer, queimavam, né, as cópias antigas. Então só as de imperfeito estado eram conseguidas. Né? Então a cópia mais antiga que se tinha do Antigo Testamento era no século IX depois de Cristo. Então, só que o que aconteceu? Né? Foram descobertos pergaminhos do Mar Morto. Foi em 1947. O que era isso? Foram 600 cópias do Velho Testamento que estavam seladas em vasos. Então, em hebraico, né? Os essêncios pegaram, fizeram essas cópias e guardaram. Então, um valor arqueológico imenso. Né? E essas cópias eram datadas do século de 2 a 3 antes de Cristo. A preciosidade arqueológica disso. Né? E atualmente estão localizados no Museu de Israel em Jerusalém. Né? E esses foram os beduínos que encontraram por acaso. A cabra entrou lá, ele foi atrás da cabra e encontrou esse negócio aí foi vender para os museus, para essas pessoas. É tipo meio Indiana Jones mesmo. Né? Então, é uma coisa assim, preciosíssima. Né? A mais antiga que se tinha transcrita de geração em geração era do século IX. E esse aí é de 300 anos antes de Cristo. Né? E também do Novo Testamento tem esse negócio chamado Codex Sinático. O que é? É uma Bíblia em pergaminho que consta do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que é em grego, né? E o Novo Testamento em grego koique, né? Numa época datada de 300, assim, um pouquinho, né, daquela época que foi formada a Bíblia mesmo, tá? E foi um achado em 1844. Estava guardado num mosteiro de Santa Catarina, que é perto do Monte Sinai. Então, por isso que chama Codex Sinai. Então, são 4 códex, que são as Bíblias antigas, né? E o local atual da maior parte do material está na British Library, em Londres. Né? E esse foi o von Tindestorff, que foi responsável por achar o Codex Sinático, que é uma Bíblia antiga de 300, né? Antes de Cristo, que é esse aqui. Olha só que maravilha. Lindo, foi provavelmente encomendado por uma realeza. Né? Uma coisa preciosíssima do ponto de vista arqueológico. Né? Então, o que o pastor Shinobu tinha falado, né? Então, tem a tradução do original e tem uma versão de tradução. Né? E tem a comparação entre traduções e versões. Né? Então, o que acontece? As traduções mais recentes usam
cópias originais mais antigas e preservadas por causa das descobertas arqueológicas. Né? O que eu quero dizer? Né? É que se uma tradução é feita muito antiga, quer dizer que utilizou material menos completo, né, do que as mais recentes. Então, traduções mais recentes são baseadas em materiais mais confiáveis. Tá? Porque quanto mais antigo, é menor o risco de mudança ou perda. Beleza? Tá? Bem, os termos. Septuaginta é o Antigo Testamento em grego. Foram 72 rabinos que transcreveram do hebraico para o grego. Vulgata, a Bíblia em latim, que foi transcrito por Jerônimo no século V. São alguns termos. Né? Códex Vaticano é a cópia que está no Vaticano, da Bíblia. Né? O Código Sinático, que é esse que eu falei, né? Bem preservado, que está em Londres. Né? Tem o Códex Alexandrino e o Efraímico, assim que fala, né? Que são menos completos do que esses dois primeiros, Vaticanos Sináticos. Então, são materiais preciosíssimos, volto a dizer isso. Né? Se não do ponto de vista nosso cristão, do ponto de vista da humanidade como patrimônio arqueológico. Tá? E a tradução. A primeira tradução, Almeida, essa que a gente usa aqui, foi feita em 1691. Foi utilizado o Novo Testamento aqui em grego e a Bíblia hebraica Stuttgartense, essa que acho que fala, né? Então, assim, é uma cópia bem antiga, né? E aí foi revisada em 1959 e atualizada em 93. Então, assim, um problema disso aqui, porque foi feito em materiais mais antigos, né? João Almeida é um português lá que traduziu, é o português mesmo, né? Nascido em Portugal mesmo e traduziu para a língua portuguesa. Né? A nova tradução na linguagem de hoje é de 2000, uma coisa mais recente, né? E foi começada com a Bíblia na linguagem de hoje em 73. Tá? A NVI é de 2000, né? Utiliza textos massorético, né, da Bíblia hebraica e manuscritos do Mar Morto. Então, é uma coisa um pouco mais moderna, significa que é mais completa, porque utiliza originais mais antigos. Né? E o Novo Testamento em grego. Tá? E a NVT, nova versão transformadora 2016, né, utiliza a Bíblia hebraica de 1977, manuscritos de Mar Morto, né, e o Novo Testamento em grego, tá, de 93. Tá bom? Então isso aí é só para a gente poder organizar um pouco do que eu vou entrar agora. Né? A mensagem propriamente dita, né, que é baseada em Filipenses. Né? Então daí, né, eu organizo meu pensamento e falo, poxa, isso aí realmente aconteceu na história inventada. Aconteceu. Tá? Porque assim, a Ilíada tem 300 cópias comparando. Né? Então há mais chance de a Ilíada ser deturpada do que a Bíblia ser deturpada. Tá? Então quero dizer que a confiabilidade da Bíblia, né, não tem questionamento. Não tem questionamento do ponto de vista histórico. Tá? Vamos lá, Filipenses. Filipo, né? O que é? Na Grécia, é uma cidade do Império Romano, porque a Grécia foi tomada pelo Império Romano. Né? É cidade fundada por rei Filipe da Macedônia, tá? E beirava a Via Ignátia, que era aquela rota que fazia lá para Istambul, tal, que né, que negócio que é né, de Constantinopla, né, em 1400 não sei quantos aí. Tá? Então é aqui, tá bom? Esse pontinho vermelho aí, né, vocês podem ver, né, que tem a Grécia ali, Atenas ali embaixo, né? Então isso tudo fazia parte do Império Romano. Isso foi muito importante para o cristianismo, por quê? Porque existia a Pax Romana. Essa Pax Romana quer dizer, todo mundo podia circular ali, não tinha fronteira, porque tudo é Império Romano. Então é ali que era Filipos. Então a bagagem dos filipenses eram gentios de bagagem greco-romana. Tá? E esses filipenses, esse livro Filipenses foi escrito por quem? Por Paulo. Né? Quem já sabe disso, desconsidere, mas assim, isso serve para organizar meu pensamento. Saulo, originalmente, né? Ele viveu de 5 depois de Cristo a 67 depois de Cristo. Lembrando que Cristo nasceu no ano 6, né? Por causa de problemas de contagem aí do calendário, né? Então ele morreu, né? Executado aos 62 anos de idade. Né?
É um apóstolo de Cristo. Como que a gente sabe isso? Porque em todas as cartas que ele escreveu, ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo. Tá? Ele é hebreu, ele tinha colocado judeu, né? Mas o judeu é da Judeia, né? Mas por quê? Porque é da tribo de Benjamim. Então ele é um hebreu, então eu tinha colocado, eu apaguei e coloquei hebreu da tribo de Benjamim. Fariseu, que é a estrita observância das escrituras religiosas, da tradição oral, né? Que está escrito em Filipenses 3, né? E é um cidadão romano, né? Então ele era hebreu, mas ele, com a família dele, ele comprou o direito de ser cidadão romano. Tá? Então ele tinha acesso em todo o Império Romano, né? E a princípio não podia ser preso injustamente. Tinha que ter todo o processo romano judicial. Tá? E teve a conversão no caminho a Damasco. Tá? Então, isso é o contexto, né? Temos a localização, o povo e o autor. Então a gente vai para o texto propriamente dito que eu coloquei a NVI. Tá? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto inicial. Então vamos esmiuçar um pouquinho mais, porque é essa a proposta, que a gente possa entender mais profundamente a Bíblia. Tá? Essa parte aqui inicial. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição. Vou passar. Onde me chamou a atenção? Na condicional, C. Mesmo, um só. Então a condicional é em Cristo. E qual que é a consequência? O mesmo, um só, a unidade. E o centro da passagem? Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Tá? A humildade segundo Jesus. Tá? Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Tá? Mas esvaziou, vindo a ser servo. Estou repetindo. Tornando-se semelhante aos homens. Às vezes na segunda a gente capta, através do Espírito Santo, um sentido que antes a gente não tinha entendido. Tá? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Então assim, como não pecar? Mas qual o pecado? O pecado é não estar unido. Tá? A morte do ego. É o que o visionário tem falado, né, o sistema de discipulado que a igreja implantou tem falado, a morte do ego. Né? E porque assim, por que morrer? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está no contexto, né, de que Paulo está na prisão. Essa carta de Filipenses foi escrita com Paulo na prisão. Né? Então, assim, estava muito perto da execução dele. Tá? Então, ele que já queria ir para junto de Jesus, ou seja, morrer mesmo. Né? Mas ele tinha uma missão a cumprir junto aos que estavam lá. Então, por isso que ele fala, para mim, o viver é Cristo. E se morrer, é lucro. Por quê? Porque vai estar junto de Cristo.
Tá? Então, assim, na morte do eu, né, a gente pensa assim, não, eu vou se morrer, assim, extinguir. Não, o morrer é lucro. Mas se a gente não morrer, a gente tem que estar aqui e o viver é Cristo. Então a gente tem que viver em Cristo. A morte do nosso ego significa tirar o nosso ego do nosso coração e Jesus Cristo entrar no nosso coração. Tá? Mas assim, quanto confiar na carne? Isso ele fala em Filipenses um pouquinho depois dessa passagem em tema, né? Embora eu mesmo, Paulo falando, né, tivesse razões para ser tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncisado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, ativo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a extrema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só, o hebreu fala esterco, né? Até a palavra é uma coisa, quer dizer que realmente é uma coisa impactante para Paulo, né? Isso aqui eu queria colocar uma coisa assim, pessoal minha, né? Eu trabalho como médico, né? E fiz a Universidade de São Paulo, né? Que muito me orgulho, né? E formei, eu sou cardiologista, né? E me formei no Instituto do Coração, né? Assim, eu considero que eu não podia ter formação melhor. Devo muito à Universidade de São Paulo e devo muito ao Instituto do Coração pela minha formação, né? Isso aí é a carne, tá? Isso aí é a carne. Hoje, assim, estou recebendo muitas felicitações porque hoje é dia do médico, né? Acho que os médicos aqui estão recebendo, né, as felicitações pelo dia do médico, né? Assim, para mim, acho que ser médico, eu tenho orgulho disso, né? Mas não é mais importante para mim, né? Não é mais importante para mim, né? Por quê? Porque eu busco a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Não que eu seja melhor que qualquer coisa, mas é o que eu busco, tá? E assim, antes eu tinha uma grande dificuldade de consagrar minha profissão, né, a servir. Eu separava muitas coisas, né? É aquele negócio, de domingo é uma coisa e de semana é outra, né? E no decorrer desses anos todos, né, tem entendimento que se eu recebi isso, né, eu não posso desperdiçar somente comigo, né? E tenho dado o melhor de mim, realmente, né, tanto na igreja, quanto atender cada pessoa. Cada pessoa que, se for de Cristo, se for missionário, pastor, tendo com o maior amor, pelo amor de Cristo, né? E nisso, né, eu tenho uma alegria, porque aí Deus tem me abençoado, mas essa não é a coisa mais importante, né? A minha família tem uma vida boa, eu proporciono a minha família uma vida material muito boa. Eu faço coisas assim de gente rica, de tênis, né? Ficar em hotel, essas coisas, né? Mas assim, eu vim de uma família simples. Eu sei viver sem isso. Não estou me vangloriando disso. Mas se tiver que não ter isso, né? Também não tem problema, tá? Assim, se Cristo me deu essa missão e um dom, eu tenho que exercê-lo, né? Assim, a gente foi viajar no feriado, né? Aí eu estava preparando esse negócio, né? Aí, mãe, eu sempre peço para já dar uma olhada, né? Já tinha dado uma olhada. Aí minha mãe estava junto com a gente, né? A gente foi levar, porque está muito tempo confinada, né? A gente foi levar para passear, para dar uma aglomerada em outro lugar, né?
Aí ela falou, ô mãe, o que, que você acha? Tal, fui falando, né? Como assim ela tem dificuldade, né? A formação dela é católica, né? Então, assim, tem dificuldade desse entendimento. Aí ela falou, ô filho, você tem um dom, né? Um dom assim que você entende essas coisas que a gente não entende, né? Eu falei, olha só, é verdade, né? Novamente, não é para minha glória. Se eu estou usando isso, eu quero usar para Cristo. Para Cristo, né? Porque como o Paulo falou, né? Viver a Cristo, morrer é lucro, tá? Então, se é isso o dom que Deus me deu, eu tenho certeza absoluta, porque Deus me mostra coisas de cenários assim, é isso acontecer. Então vou usar para Cristo. E eu te digo, eu sou abençoado por isso. Sou abençoado por isso. Então, assim, essa passagem é muito importante. Por quê? Porque, assim, nos incita, não, poxa, hoje é dia do médico, eu sou médico, eu sou melhor aqui, fui formado na melhor universidade, eu estou no melhor hospital. Aí meu ego infla, né? O que acontece com a unidade? Né? Acaba. Se Cristo foi humilde, eu deveria ser humilde também, né? Tá? Então, a humildade de Cristo deve levar as pessoas à humildade. Cuidar dos próprios deixar de cuidar dos próprios interesses e cuidar dos interesses dos outros, para gerar a unidade do corpo de Cristo. No fundo, Paulo está dizendo, igreja, né, sejam unidos. E se vocês forem egoístas, vocês não serão unidos. Aí você faz a pergunta, e eu? Como é que fico? Se eu fico cuidando dos interesses dos outros, que alguém se interessa por mim? Primeiro de tudo, você tem que saber quem você é em Jesus Cristo. A pastora Beth fala assim, sempre vem, filho amado, filho amado. Para mim veio filho amado e obediente. Filho amado, filho amado. Não é qualquer um, qualquer filho? Não, filho amado. Não é qualquer filho, é filho amado. Identidade de Cristo. Ter fé que Deus defende nossos interesses. Não precisamos buscar nossos interesses. Deus busca nossos interesses. Ter amor a Deus maior que a si mesmo. Foi assim que Jesus fez. Né? E a justiça? Bem, quem quer justiça mesmo, normalmente quem quer justiça mesmo tem problema com irmãos, né? Porque assim, fez assado assim, né? O que é? Por quê? Porque foi assim comigo, né? Eu achava assim que, meus irmãos, assim, né? Quando Deus me deu a identidade, meu filho amado e obediente, parei de ter problema com meus irmãos. Quer dizer, meu interno, né? Interno, né? Então, assim, toda vez que eu faço, não é justo, né? Aí a palavra que Deus me deu é graça e misericórdia, porque graça e misericórdia é tudo menos justo. Por quê? Porque não tem justiça em um inocente ser crucificado. Então, por Jesus, já falei isso aqui, por Deus ser justo, a nossa injustiça teve que ser corrigida com outra injustiça. É que alguém inocente pagar pelo que a gente deveria ter pago. Então, toda vez que a gente pede justiça, a gente tem que pensar nessas duas palavras, graça e misericórdia. Recebemos graça, né? E a misericórdia de não ir para o inferno, né? Recebendo Jesus Cristo, a gente vai para o céu. Então, essa é a resposta. E eu? Eu não preciso se preocupar. Deus não se preocupa, então, tranquilo. Tá? Então, vamos ler de novo. Tá? Se por estarmos em Cristo, por alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo autor, o mesmo Espírito, uma só atitude. Não faça nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ela devia se apegar.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que para a glória de Deus Pai. Na verdade, eu conheci primeiro a música do que essa passagem. Então eu tinha o entendimento que o mais importante é o nome sobre todo nome. Mas se você vê, o nome sobre todo nome é para que nos encoraje a sermos humildes. Olha que legal, não é legal? Puxa vida, fui lendo assim, esse desafio assim, nossa, eu ganhei mais do que eu estou entregando para vocês. Tá? Então vamos discernir. Essa mensagem é só para os filipenses, só os filipenses eram desunidos, tem problema lá no grupo da igreja? Ou a mensagem é para toda a humanidade, inclusive a nós, na atualidade? O que você acha? Acho que é uma mensagem, né, universal, não somente a eles. Então a gente tem que discernir se é uma coisa específica dos destinatários ou se é geral. Eu entendo que seja geral. Tá? Outras aplicações além da igreja. No casamento, unidade no casamento, na família com os filhos, no trabalho, na escola, faculdades, cursos, no lazer, férias, compras, clube, qualquer coisa. Se a gente tem a atitude de Cristo, né, que humildemente, né, considerou os outros por a si mesmo, né, vamos ser unidos. Então, se está com um problema de desunião no casamento, na família, no trabalho, tem atitude de Cristo, você vai ver. Faz esse teste, você vai ver. O negócio vai ficar unido. Atitude de Cristo. Humilde. A gente não vai deixar de quem somos. Né? Porque já temos a identidade em Cristo. Então, conclusões. A mensagem de Filipenses, a passagem de Filipenses, é universal à igreja, o corpo de Cristo. Que é a união, através da humildade. A humildade do exemplo de Jesus. E a gente tem que morrer para o pecado. Então isso que foi me incumbido de trazer aqui. Todas as coisas boas acreditem a Jesus. As falhas podem ficar na minha conta. Tá? Mas assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Talvez tenha sido um pouquinho longa, né? Mas todo mundo fala que vai ser curto, que demora. Né? Então eu nem vou falar isso. E agradeço a oportunidade de estarmos aqui. E agora vou passar a uma função de dirigente aqui, né? A gente já encerrou a mensagem e vamos receber a bênção apostólica, mas antes eu queria orar por nós, né? Senhor Deus Pai, te louvamos e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui como irmãos de Cristo, agradecemos essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, que nós possamos ter o exemplo de Cristo, Senhor Deus, que mais do que o nome, sobre todo nome, teve a humildade de vir aqui se importar com nós, todos nós pequeninos aqui, que apesar de sermos pequeninos, Ele tem um amor incomensurável para nós, Senhor Deus. Peço que cada um que está assistindo essa mensagem possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, se dobre o joelho a Jesus para que Ele possa transformar, porque essa mudança no nosso coração só é feita através de Jesus Cristo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus Pai, guarda todos que estão aqui no corpo de Cristo, Senhor Deus. Repreendo todo ataque do inimigo no nome santo de Jesus. E no nome santo de Jesus, agradeço a cada um que está aqui. Amém. Então gostaria de convidar o pastor Luiz Hashimoto para ministrar a bênção apostólica e já encerrar o culto. Que todos tenham uma ótima semana abençoada, uma alegria. Estou vendo aqui todo mundo na projeção, uma alegria de ver vocês, né? Muito obrigado, tá? Pastor.